E aí, terceiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física B, não é? E a nossa Física B agora, ela vai trazer um elemento que nós trabalhamos há muito tempo, lá no primeiro ano, lembram-se? Nós trabalhamos com o princípio da propagação da luz, ou princípio básico, né, da óptica geométrica, que nós chamamos de fundamentos, tá bom? Essa é a nossa aula 1 da nossa Física B, tá certo? A gente vai começar trabalhando com propagação da luz, tá? Professor, mas nós temos muitos pontos importantes? Temos muitos pontos importantes. Inclusive é um conteúdo que cai muito no nosso exame nacional, né? E muito importante. Bom, a nossa aula 1, ela fala sobre os fundamentos. Lógico, quando nós falamos de fundamentos, nós falamos primeiro o quê? Da propagação da luz, né? A luz ela é separada, ela se propaga em raios, né? Raio de luz. E também nós podemos chamar esse conjunto, porque na verdade você não enxerga o raio de luz, você enxerga um conjunto de raios. Na verdade você enxerga um feixe de luz, né? Ou melhor, você enxerga o conjunto desses vários raios, tá bom? E esses vários raios, eles têm um tipo de propagação, ou um princípio de propagação. Essa propagação é dividida em alguns elementos. Quem são elas? A luz ela pode sofrer o quê? Ela pode sofrer reflexão, tá bom? Ela pode sofrer refração, refração ou absorção, tá? Ou melhor, são esses três tipos de propagação que nós vamos trabalhar aqui na nossa Física B durante essas 6 a 8 aulas, tá bom? Nesse caso aqui, para você trabalhar com esses tipos de propagação, você precisa entender os fundamentos básicos, tá? Os princípios básicos da propagação dela. Lógico, você sabe, primeiro, a luz ela se propaga em linha reta, que nós chamamos de princípio da propagação retilínea da luz. Graças a isso, a luz ela consegue desenhar os objetos ao seu redor, tá bom? E também gerar elementos chamados de sombra e penumbra. Você pode observar que a sombra e a penumbra, ela contém o formato do objeto, só que com interferência dos raios de luz, tá bom? Ou melhor, gerando essa sombra e essa penumbra, nós podemos observar que a sombra é a interferência total, né? Interferência total da luz. Se você produz uma sombra, na verdade você vai ter uma interferência total, tá bom? Dessa propagação da luz, ou melhor, a luz ela vai bater ali num corpo que é opaco, tá bom? E nós vamos ter a penumbra, que é a interferência parcial. Você gera uma penumbra com uma fonte de luz extensa, tá bom? Uma fonte de luz extensa é aquela fonte de luz que ela não tem elementos pontuais. Ou melhor, é uma fonte de luz que ela consegue iluminar um ambiente, tá bom? Ao todo. Ela consegue jogar praticamente os seus raios de luz ou os seus feixes em todos os sentidos e todas as direções, tá bom? Gerando sombras e penumbras, tá certo? E uma fonte de luz extensa, ela é uma fonte maior, tá, do que o objeto a ser iluminado. Daí o termo extensa, ok? Bom, para você também trabalhar, nós temos o princípio da independência dos raios de luz, ou melhor, um raio de luz não interfere na propagação do outro e nem se misturam, tá bom? Eles não se interferem, tá? Também nós temos o princípio da reversibilidade da luz, ou melhor, a luz ela consegue se propagar de forma direta e inversa. Graças a isso, você tem o quê? Você tem a capacidade de enxergar um objeto em um espelho. Por exemplo, se você tem uma pessoa atrás de você, você está de frente para um espelho, tem uma pessoa atrás de você, você consegue enxergar essa pessoa no espelho. Por quê, professor? Porque o raio de luz saiu da pessoa, bateu, né, no espelho e foi nos seus olhos. Ida e volta. Princípio da reversibilidade da luz. Graças a isso você consegue enxergar
e fazer leitura ou perceber os objetos ao seu redor, tá bom? Porque ela consegue fazer essa reversão. Graças a isso também ela consegue se refletir, tá? Iluminando o ambiente, ok? Bom, nós temos esses 3 princípios, tá bom? E também nós temos a questão das cores da luz. Lógico, você pode perceber que a luz ela é um conjunto de espectros ou elementos espectrais. Ou melhor, a luz branca ela é uma onda, só que ela é o conjunto de várias ondas, tá bom? Ou melhor, com vários comprimentos e várias frequências. Você pode observar que se você pegar um feixe de luz branca, e colocá-lo contra uma espécie de prisma, você consegue gerar 7 espectros de luz, tá bom? No caso, quem são eles? Eu não vou colocar a palavra, vou colocar a letra inicial. Nós temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, tá? Olha como nós temos uma sequência lógica. V, A, V, A, V. Olha como é interessante. Dá para você decorar isso, né? Então você pode observar que existe até uma sequência em relação a essa diferença. Professor, e essa inclinação, qual é a diferença? Está na velocidade. Velocidade, comprimento e frequência. Por exemplo, a luz vermelha ela é uma onda grande, uma frequência menor, tá bom? Já a violeta ela é de alta frequência, só que as ondas são mais curtas, tá bom? Lógico, nós temos cores que é o chamado infravermelho, tá bom? Nós temos o infravermelho, ok? Professor, quem é o infravermelho? Cara, o infravermelho, na verdade, ele contém uma frequência menor do que a cor vermelha, então dá o termo de infravermelho. E também nós temos o ultravioleta, tá? O ultravioleta e o infravermelho. O ultravioleta tem uma frequência maior do que a própria luz violeta, tá? Tanto que o infravermelho é a coloração ou o espectro que não é visível, tá? Não é visível a olho nu, mas você consegue perceber ele pelo ambiente. Ele é o responsável por transportar o calor do ambiente. Quando você passa a mão, né, você consegue sentir o ar e o calor do ambiente. Então, esse infravermelho é o responsável por esse transporte do calor. O ultravioleta são os raios UV, tá? Na verdade, os raios ultravioletas, eles também transportam calor, só que em grande intensidade. Tem uma capacidade gigantesca de produzir alguma espécie de queimadura na sua pele, tá bom? Pela sua alta frequência de propagação, tá? Ele carrega muita energia térmica. Bom, e também nós temos aqui um dos elementos mais importantes, que é a coloração de um objeto, viu? E a percepção dessa coloração. Por exemplo, quando você enxerga um objeto de determinada cor, é porque, na verdade, aquele objeto ele só reflete a cor dele, a pigmentação dele. Por exemplo, se eu tenho um objeto vermelho, eu ilumino esse objeto com luz branca, essa luz branca, as cores da luz branca serão absorvidas, só tem uma cor que ele vai refletir, que é a cor dele, que é a cor vermelha. Ou melhor, eu vou perceber que esse objeto é vermelho, porque ele reflete a luz vermelha. Ele não reflete nenhum tipo de pigmentação, nenhuma outra cor, só a vermelha, tá? Professor, se eu iluminar esse objeto com luz azul, que cor que ele vai ficar? Azul? Não. Ele vai ficar o quê? Verde? Vou misturar as cores? Não. Ele vai ficar preto. Você vai enxergar esse objeto preto. Por quê, professor? Qual é a explicação? Esse objeto aqui, ele só consegue refletir a luz vermelha. Se você joga luz azul em cima dele, ele não consegue refletir essa luz azul. Então, ele vai ficar com uma impressão de que não tem cor, tá? Ou melhor, você vai pensar que ele é preto, tá certo? Ou melhor, um elemento sem pigmentação, sem coloração, tá? A ausência de cor. Professor, em relação a essas cores, quem são as cores primárias? São essas 7? Não. As cores primárias, elas são conhecidas como a cor vermelha. Preste bem atenção. A vermelha,
a verde e a azul. Eu chamo de sistema RGB. O que é um sistema RGB? Tá? Sistema RGB é um sistema de percepção de cores. Viu? Quando uma coloração é lançada no ambiente, você consegue misturar essas cores gerando outras cores. Tá? Nós temos as cores primárias e as secundárias também. Tá bom? Amarelo, laranja, são cores secundárias. Tá? A magenta, já ouviram falar da cor magenta? Magenta é uma cor secundária. Tá bom? Então, você pode observar que o sistema RGB é o nosso sistema de percepção de cores, tá? Do ambiente. Bom, passando aqui por cima dessa nossa revisão, né? Terminando aqui a nossa revisão, a gente vai resolver algumas questões, tá certo? Nossa primeira questão aqui, ela vai estar contida na página 355, que ela fala o seguinte: eu vou fazer um enunciado para vocês. Lógico, essa questão ela vai aparecer aqui na nossa tela para que você possa olhar as gravuras, pegue sua apostila e vamos tentar resolvê-las, tá bom? Bom, primeira questão fala o seguinte: em um eclipse solar, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Nessa ocasião, observadores localizados nas regiões de sombra e de penumbra não visualizarão o Sol em sua totalidade, uma vez que a órbita da Lua em torno da Terra é elíptica e a distância entre esses astros é variável. Quando a Lua se encontra na maior distância em relação ao nosso planeta, dizemos que ela está na posição do apogeu. Por outro lado, na menor distância em relação à Terra, a Lua se encontra na posição denominada perigeu. Dependendo da distância entre esses astros, o eclipse pode ser total, quando o Sol fica completamente encoberto pela Lua, ou anular. Quando é possível ver esse anel de luz do Sol ao redor da Lua? Observe o esquema a seguir. Lógico que você vai ter uma figura, né, mostrando para você aí o eclipse solar. Professor, o que é um eclipse solar, cara? O eclipse solar é quando a Lua ela está entre o Sol e a Terra. Tá? Ou melhor, ela é um ponto de interferência. Então, ela vai produzir um eclipse. O que é esse eclipse? É a interferência da luz. Nós vamos ter aqui, olha, nesse ponto aqui uma sombra. Tá? Aqui nós temos uma sombra, que é a interferência total da luz, interferência total, e nas laterais nós temos uma penumbra, tá? Que é aquele eclipse parcial, não é o eclipse total, é a penumbra, tá certo? Ao redor dessa sombra, tá certo? Gerando um eclipse total e um parcial, tá bom? Então, esse aqui é o nosso eclipse solar. Qual é o outro eclipse que nós conhecemos? O lunar. O eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Tá? Aí você gera um eclipse lunar. Tá bom? Bom, a questão continua, fala o seguinte: o movimento de rotação da Lua em torno da Terra é dividido em fases, de acordo com a sua aparência para o observador terrestre. Lógico, essa fase aqui ela é conhecida como lua nova, tá? Lua nova, você tem aí no seu livro, tá certo? Aqui está acontecendo o eclipse solar, ok? Os eclipses solares só podem ocorrer na fase da lua? Bom, se você observar, o eclipse vai ser gerado, né, pelo alinhamento do Sol, Lua e Terra, gerando um eclipse e uma penumbra, né, que é um eclipse parcial. Então, nós temos aqui uma lua nova. Ela é a principal responsável, tá? Nossa alternativa correta é a letra D. Né? Muito simples. Bom, passando essa questão aqui, nós vamos para a segunda. Tá? Ela fala o seguinte. Segunda questão, página 356. Vou fazer uma leitura, lógico. O enunciado aparece para vocês aqui na tela, tá bom? Vocês vão acompanhando na apostila, a gente vai fazendo o entendimento, já que são questões teóricas, tá? Mais para um lado abstrato, tá certo? Bom, um fato marcante nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi a coloração esverdeada da piscina de saltos ornamentais do Complexo Aquático Maria Lenk. Aparentemente, embora sem prejuízo aos atletas, houve um desequilíbrio químico causado pelo decréscimo da alcalinidade que resultou na proliferação
de determinadas algas, responsáveis por conferir o tom esverdeado à água. A fim de minimizar o impacto visual que causou embaraço ao Comitê Olímpico, né? Lógico, os caras deixaram a cor da água ficar verde. A intenção do Comitê Olímpico é deixar a água azulada, né? O máximo possível. Um técnico em iluminação sugeriu que nas provas noturnas a piscina fosse iluminada preferencialmente com luz de coloração azulada. Olha o que esse cara fez. Olha o que ele falou. Um técnico de iluminação. Ele falou o seguinte: poxa, essa piscina está com cor verde, né? A cor da água está verde. Vamos iluminar ela com luz azul. E aí, ele pensou direito? Lógico, né? Se a luz que vai iluminar a coloração esverdeada da piscina é azul, será que essa piscina fica com a cor azul? Não, né? Ela vai ficar com a cor preta. É como o nosso caso aqui. Se eu estou iluminando essa superfície vermelha com luz azul, qual é a visualização que você vai ter desse objeto? Preto. Então, não adianta iluminar a piscina com luz azul quando a água está com a luz verde, com coloração verde, né? Você vai piorar a situação. A água vai dar uma tonalidade preta. Ou melhor, os nadadores olímpicos vão ter a impressão de que estão mergulhando numa água negra, né? Totalmente preta. Bom, continuando. Fala o seguinte: levando-se em consideração a interação entre a radiação e a matéria, essa sugestão foi adequada? Pense um pouquinho. Ela foi adequada? Não, ela foi inadequada. Certo? Lógico, os nadadores, os competidores terão a impressão de que a água está negra, preta, tá? Bom, então a letra A e a letra B não servem. A letra C fala o seguinte: é inadequado, pois a luz azul será acentuadamente absorvida pelas algas, causando para o observador um escurecimento da água da piscina. Correto, não é? As algas vão absorver essa coloração azul e não vão refletir nenhuma cor. Ou melhor, a água vai ficar escura, não é? Letra D. É inadequada, pois a luz azul será refletida de forma acentuada pelas algas. Está errado. As algas não vão refletir a luz azul, tá? Se essas algas refletissem a luz azul, existiria uma mistura de cores. Então a letra D está errada. Letra E. É inadequado, pois a luz azul causará a proliferação mais acentuada das algas. Aí é complicado, né? Isso aí já é uma questão química e física. Então a letra E também ela já não é mais adequada, tá bom? A alternativa correta aqui, seguindo o nosso padrão, é a letra C, né? Então, nossa alternativa correta, pessoal, é a letra C, ok? Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que a nossa revisão tenha ajudado a relembrar ou a esclarecer alguns elementos, né, que você já trabalhou há um bom tempo atrás, tá certo? Lá em 2018, no primeiro ano, tá bom? Isso aqui é uma revisão. Eu espero ter ajudado e até a próxima aula, tá? Resolva as atividades, as questões, tá bom? Um forte abraço e valeu!